Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí para mais uma videoaula, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma história bem novinha, com mais de 10 mil anos. Ué, mas como assim novinha, né? Já tem 10 mil anos, né? Isso nós vamos descobrir então na aula de hoje, viu? Então peço que você que está me ouvindo agora, preste atenção para você entender um pouco sobre essa história, né? A pré-história da Amazônia, né? Que vamos verificar sobre os achados arqueológicos, sobre a vida das pessoas naquela época, né? Que eram chamados de nômades, tá bom? Vamos entender tudo isso aí. Então, preste atenção, fique ligado. Então vamos aqui para o nosso assunto. Muito bem, tá? Então, esse título parece estranho, né, pessoal? Não parece? Porque você já sabe, né, que as novidades podem ser bem cedo, como hoje, né? Mas podem ter mais de 10 mil anos ou mais. Isso pode até parecer estranho, mas sabia que as notícias que veremos agora vai ficar mais nova a cada dia, justamente por mais antiga que pareça. E isso é muito simples. Vamos ver agora. Por exemplo, a história da Amazônia se inicia quando as primeiras pessoas começaram a ocupar essa região, procurando alimento, água ou lugar para morar. E isso foi por muito tempo, antes mesmo de existir Belém, Manaus, Santana, Macapá, Rio Branco, Porto Velho, ou seja, as regiões que nós conhecemos da região norte. Então, estamos falando, olha, de grupos nômades. Mas não se preocupe, né? Se você não conhece essa expressão, o que são grupos nômades, você vai ver agora. Então, nômades são pessoas ou grupos que não têm lugar fixo para morar. Por não se aterem à criação de animais ou cultivo das plantas, né? Eles migram de um lugar para o outro em busca de alimento. E isso ocorria pelo menos há mais de 12 mil anos, embora na atualidade ainda existem grupos nômades. Depois de um tempo, quando os humanos aprenderam a trabalhar a terra e também a criar animais, eles resolveram se estabelecer, ficar mais um tempo em um determinado lugar. Afinal, não havia mais necessidade deles procurarem alimentos ou migrar para uma região à procura de caça. Assim, dessa forma, os grupos nômades se transformaram em sedentários. Tá bom? Esse sedentarismo não quer dizer a pessoa ficar lá sem fazer exercício, sem fazer nada, né? Como nós conhecemos hoje, né? Esse sedentarismo se dá justamente por eles não terem mais a necessidade de ir em busca de alimentos ou de caçar, tá? Então, esses grupos nômades eram caçadores e também coletores. Mas depois eles passaram por esse processo de sedentarização. Eita, palavra difícil. Então, eles passaram então a fixar somente no lugar. Mas muitas são as pesquisas sobre esses grupos humanos antigos. Mas muito mais precisamos saber ainda. Quanto mais a ciência vai avançando, mais vamos descobrindo coisas antigas e também inventando novas formas de pesquisar e também guardar, né, todo esse passado que nós descobrimos. Já sabemos, por exemplo, que esses grupos humanos eram coletores e caçadores, e que aprenderam a retirar da floresta o que precisavam para sobreviver. Mas, um detalhe, sem destruí-la. E esses grupos humanos não só aprenderam também a conviver com a floresta, mas também eles transformavam essa floresta em sua casa, em seu patrimônio. Por isso eles cuidavam. Ainda hoje,
Quem mora, por exemplo, na Amazônia, sabe que a floresta é a nossa casa. Ou melhor, que nossa casa é a floresta. Vivemos cercado por ela e dela ainda tiramos nosso sustento, não é verdade? Pelas águas, nossos rios, também nós levamos e trazemos tudo que nós precisamos para viver. Muitos são pessoas ribeirinhas, né, que sobrevivem realmente da floresta, né? E por isso eles cuidam. Então, como vocês podem observar aí na gravura ao lado, né, representando então a vida nômades, que eram então nossos antepassados, tá bom? Agora vamos passar agora para um próximo ponto interessante, que é sobre através de que ciência nós passamos a descobrir, né? Ou seja, que vestígios são esses que nós conseguimos saber, o historiador consegue saber sobre a vida de nossos antepassados. Vamos ver agora. Então, o passado está no presente, né? Vocês podem verificar aí ao lado, olha, uma figura representando o Parque Arqueológico do Soltícios, em Calçoene, no Amapá, né? Então, isso aí é chamado de sítio arqueológico, né? Que são registros, ou seja, são ações de grupos que viveram na nossa região e que deixaram a sua história. Vamos ver agora como que o historiador ele se apropria desse passado deixado pelos humanos, né, para saber um pouco sobre a nossa história, né, entender e compreender o passado. Muito bem, vamos lá então. Muito do que sabemos sobre os homens primitivos hoje, eles conviviam da floresta, podem ser conhecidos se prestarmos atenção nas marcas que eles deixaram. Por exemplo, os cientistas que estudam esses grupos humanos analisam as pinturas rupestres, que são pinturas deixadas pelo homem, né, nas cavernas. Também analisam como eram feitas, por exemplo, nas paredes das cavernas que eram usadas como abrigo. E nesse tipo de arte está representado o modo de vida desses grupos e como que ele lidava com a natureza. Analisando as pinturas deixadas nas paredes das cavernas, podemos saber como eram, por exemplo, as caçadas, como eram os rituais, as armas e também até mesmo os medos que eles enfrentavam, né? As pinturas, os objetos, os fósseis e os achados arqueológicos são como um espelho do passado, né? Como assim o espelho do passado? Porque, olha, eles podem revelar como esses grupos antigos viviam, né? Quando nós nos olhamos no espelho, a gente não consegue ver nosso reflexo, não é verdade? E lá nós podemos corrigir alguma coisa que possa parecer estranho no nosso rosto, né? De forma similar, né, esses achados arqueológicos, esses sítios, eles revelam muito sobre o passado, né, desses povos primitivos. Continuando, por exemplo, analisando as cerâmicas deixadas pelos homens antigos em seus acampamentos, podemos entender quais são os conhecimentos que eles tinham da natureza, quais os caminhos que eles fizeram, por onde andaram. Com testes feitos em laboratório, já é possível até mesmo saber a idade aproximada de cada material orgânico que é encontrado, como por exemplo nos fósseis, né, dos ossos que são encontrados, tá certo? Então, através destes vestígios aí, nós podemos conhecer muito acerca da nossa história, graças então a que eles deixavam, o que eles deixaram, a sua herança, ou seja, as ações humanas. Vamos agora passar agora para outro tópico, né, que é a ciência que estuda esse vestígio, tá bom? Que é a arqueologia, tá bom? Agora, o que é a arqueologia, pessoal? Bom, a arqueologia é a ciência que estuda os povos que já desapareceram, né?
E também é caro porque envolve investimento e também demorado. Olha, delicado porque é preciso ter muito cuidado para juntar as peças, que são muito antigas e, portanto, muito frágeis. Como vocês podem observar aí na figura ao lado, olha, o arqueólogo ele usa essas ferramentas, né? Bem delicada, né? Porque os fósseis são bem frágeis mesmo e precisa ter muito cuidado, tá? Os arqueólogos, eles, quando identificam algo que pode ser uma fonte de informação sobre os homens antigos, por menor que seja, eles demarcam todo aquele solo lá que passa a ser chamada de sítio arqueológico. E quando é necessário e possível, eles fazem camadas de escavação cada vez mais profundas. Quanto mais profunda é a camada, mais antiga é a descoberta. E os arqueólogos não retiram as peças de qualquer jeito, né? É preciso usar um pincel, como ilustrado aí, afastar a terra em volta dos achados. Isso pode levar até mesmo dias ou meses. Agora pensa, você já imaginou quanta paciência e dedicação eles precisam ter para ficar varrendo o solo do sítio arqueológico com o pincel, né? Com certeza dá muito trabalho. É um serviço muito, muito delicado. E também é demorado, né? Porque o arqueólogo ele precisa saber muito sobre esse povo, né? Cada grupo humano, seus hábitos de alimentos, seu costume de moradia e também a sua cultura. Quanto mais estuda, melhor entende os objetos e fósseis encontrados em sua pesquisa. Além disso, não é fácil localizar esse material, que em geral está enterrado ou é descoberto em cavernas usadas como abrigo pelos homens e mulheres que viveram há milhares de anos. Muitas vezes, esses sítios arqueológicos são encontrados quando são feitos em construções civis, né? Como, por exemplo, como foi encontrado lá, aqui mesmo em Macapá, né? Foi encontrado alguns achados arqueológicos, né? Algumas urnas funerárias dentro da Universidade Federal do Amapá, né? Então, eles estavam fazendo lá algumas construções civis e se depararam com esses achados. Então, quando é encontrado, né, os arqueólogos atuam lá para resgatar a cultura desses povos antigos. Continuando, pessoal, só para descobrir se uma determinada região pode ser fonte de informação, dá muito trabalho e, às vezes, os pesquisadores passam anos e anos examinando essa região, por ser uma atividade tão delicada e também demorada. Esse tipo de pesquisa acaba sendo caro, né? Envolve investimento. Uma vez que os pesquisadores fazem isso, o seu trabalho é como de todas as pessoas, todos os seres humanos. Desde os mais antigos, precisam sobreviver do seu trabalho, né? Então, os arqueólogos eles precisam sobreviver. Precisam também de recursos para manter os acampamentos, os aparelhos também, muitos desses aparelhos são caros para escavar e requer investimento. E que muitas vezes o lucro desse investimento, olha, é o conhecimento, é saber sobre os nossos antepassados, né? Então não tem preço que pague saber resgatar as nossas origens, tá bom? Por isso, qualquer investimento que seja injetado nesse trabalho, com certeza é muito importante. Mas, por outro lado, também é fascinante, né? Porque já pensou? Reconstruir a vida de um passado bem antigo, recolhendo e interpretando seus vestígios? Então, com certeza, é um trabalho muito, muito gratificante e muito fascinante. Então, pessoal, esse foi o assunto de hoje, né? Que nós abordamos, né? Falando então sobre esse passado, né? Um pouco da pré-história da Amazônia, de como é feito essas descobertas, né? Sobre os sítios arqueológicos, sobre a ciência, que é a arqueologia, que tenta descobrir esse passado, certo? Então, espero que vocês estejam entendendo, tá bom? E qualquer coisa, vocês podem colocar aí nos comentários, qualquer pergunta que vocês tiverem, né?
Então, agora é o momento, é o espaço que vocês têm para vocês tirarem dúvidas, tá certo? Que eu vou estar aqui olhando, então, os comentários de vocês, tá bom? Então, vocês podem fazer perguntas se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Tá bom, pessoal? Então, alguma pergunta aí? Espero que vocês estejam entendendo, né? Estamos, então, com um bom nível, digamos assim, um modesto quantidade de pessoas assistindo, tá bom? Mas lembrando que essa aula vai estar gravada, né? Vai estar sendo gravada e vai ser disponibilizada para vocês depois. É a caráter de revisão, né? Se quiser rever alguma coisa, tá certo? Então, muito bom saber que alguns alunos aí, alguns de vocês não têm dúvidas. Tá certo, pessoal? Então tá. Agora vamos passar, pessoal, para a parte da atividade, tá bom? Infelizmente, não deu tempo, né, de eu compartilhar a atividade aqui na tela, tá bom? Mas vocês têm aí nos seus aparelhos, vocês podem verificar depois, né? Vamos ver agora cada pergunta, tá certo? Só lembrando que essa atividade você deve fazer de caneta, tá bom? Não faça de lápis, tá certo? Se você não tiver como imprimir, você pode escrever no caderno, tá certo? Também escrevendo também o cabeçalho e tudo que precisa, tá? E essa aqui é a nossa última atividade, tá bom? É a terceira atividade do bimestre. Então você se esforce então a fazer essa atividade, tá bom? Só lembrando também que você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, tá bom? Dê seu like, dê seu joinha. Se você ficou até por aqui é porque você gostou então do vídeo, né? Então deixe seu gostei aí, tá? Mais tarde, para que mais pessoas tenham acesso então a esse conteúdo, tá bom? Vamos então à primeira pergunta, tá? Do texto. Presta atenção, tá? Presta atenção aí, tá ligado? Tá bom? Meus consagrados. Vamos lá. A primeira pergunta, referente ao texto. Como é possível reescrever parte da história primitiva da Amazônia, mesmo tão distante no tempo? Então, uma pergunta bem simples. Ele quer saber como que é possível a gente saber sobre a história de nossos antepassados, né? Como é possível saber, né? Se nós não vivemos naquela época lá, né? Tá bom, pessoal? Então, você coloque aí por meio de que meio o historiador ele utiliza, né? Que registro ele utiliza para saber sobre essa história, tá certo? Coloque aí nessa primeira questão. A segunda questão. Que aspecto da vida passada os arqueólogos buscam compreender? Tá? Então, os arqueólogos, aí em busca desse registro, né, a encontrar esses sítios arqueológicos, né, deixados pelo homem, já estou até respondendo a primeira praticamente, né? Que aspecto de vida o arqueólogo ele procura saber nesse vestígio? Então você vai encontrar aí a resposta no texto também, tá bom? Uma pergunta bem simples, tá? Você pode transcrever do texto parte da resposta, ou você pode elaborar uma resposta de acordo com as suas próprias palavras, seu próprio pensamento, tá bom? Terceira pergunta. Ainda existem grupos nômades hoje? Tá? Então isso aí requer uma pesquisa adicional, né? Será que existem grupos humanos nômades, ou seja, nômades, aquelas pessoas que são que não têm lugar fixo, né? Vivem mudando de um lugar para o outro em busca de alimento, em busca de moradia e outras coisas. Será que existem grupos assim ainda hoje? Coloque aí, tá? E quarta questão.
Então, a quarta pergunta, né, como eu já falei para vocês, identifique o sentido da expressão espelho do passado, né? Você vai colocar nessa pergunta o que quer dizer essa expressão, tá bom? Espelho do passado. Espelho do passado. E quinta e última questão, descreva as etapas do trabalho do arqueólogo, né? Então, aí você vai descrever, vai pôr por escrito as etapas do trabalho do arqueólogo, tá bom? Então, são perguntas bem simples. Eu acho que vocês vão tirar, olha, de letra, viu? Vão saber bem. E qualquer dúvida, pessoal, eu vou estar nesse período agora, tirando as dúvidas de vocês também pelo WhatsApp. Então, se você tiver dúvida também, mande lá mensagem no WhatsApp esse período, que eu vou estar respondendo por lá também, tá bom? Orientando vocês e tirando a dúvida, tá bom? Mas enquanto estamos aqui nessa live pelo YouTube ainda, tem alguma dúvida em relação a essas questões aqui? Tem alguma dúvida? Coloque aí nos comentários, pessoal. Ou tá tudo certo? Me responda aí que eu preciso saber, tá? Não quero que ninguém saia daqui com dúvidas ainda. Bom, enquanto isso, vou dar um salve aí para alguns alunos meus aqui. A Hanna Bandeira, né? Não tem dúvida. Lucas Neves também. Suzana Pessoa. Guilherme Garcia também, não tem dúvida. Então, fique à vontade aí a colocar seus comentários, pessoal. Não tenham vergonha, tá bom? Vocês podem interagir, então, por meio dos comentários, tá certo? Ok. Então, já que como vocês não têm dúvidas em relação então a atividade, em relação também ao conteúdo, então você pode então agora se debruçar nessa atividade, né? Brincar um pouquinho aí, né? Com essas questões aí, né? Faça o seu melhor, tá bom? Faça o seu melhor, que com certeza você vai se sair bem, viu, pessoal? Então, agradeço muito a participação de vocês, vocês que chegaram até aqui, assistiram, né? Se esforçaram aí para estar presente, tá? Aqui está meu muito obrigado para vocês e até mais e muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação, viu? Tchau!